Você está pronto para um momento que pode mudar sua vida financeira para sempre ou acabar com meses de conquistas em questão de horas. O SXP está a poucos dias de se tornar a maior fábrica de milionários deste ciclo, mas também pode virar a armadilha mais cruel do mercado cripto. Estamos diante de uma semana histórica. Dois grandes catalisadores estão prestes a abalroar o mercado: o lançamento do primeiro ETF de XRP e a provável redução dos juros pelo Federal Reserve dos Estados Unidos podem disparar um movimento que vai definir quem ganha e quem perde tudo. Uma postagem recente no X cravou: o ETF do XRP vai ao ar no dia seguinte ao anúncio do Fed, e especialistas já avisam que vários gatilhos estão se alinhando para uma tempestade perfeita. Analistas chamam este momento de decisivo para o token. Por trás do otimismo, há riscos reais: manipulação, volatilidade extrema e decepções que podem multiplicar ou dizimar fortunas em poucas horas. Ignorar o timing ou não entender a dinâmica do mercado pode custar o maior salto do ano, ou arrastar até veteranos para um crash destruidor. Aqui, o jogo não é só de oportunidade, é de sobrevivência financeira. Mas como chegamos a esse ponto crítico? Vamos desvendar o que realmente está em jogo e como essas forças poderosas se alinharam para criar esta semana histórica. Para entender o tamanho dessa virada, precisamos olhar como cada peça foi se encaixando nos últimos meses. Só assim você vai enxergar o verdadeiro impacto dos próximos dias. Você está a poucos passos de perder ou conquistar uma das maiores oportunidades deste ciclo cripto. A decisão que tomar agora pode impactar diretamente o seu patrimônio e seu futuro financeiro. RXP já sobreviveu a tempestades regulatórias e agora encara o seu momento mais decisivo. Quem entender o contexto pode transformar riscos em oportunidades gigantescas, enquanto quem ficar de fora pode ver o bonde passar e ficar preso ao passado do mercado. Nos últimos anos, XRP foi o epicentro de batalhas jurídicas e dúvidas, afastando investidores e criando incertezas. Mas a recente vitória da Ripple contra a SEC tirou um peso enorme do caminho, liberando o token para, finalmente, disputar espaço entre as grandes criptomoedas. Agora, sem este obstáculo, o mercado volta os olhos para a XRP com novas expectativas, e quem não enxergar isso pode perder ganhos históricos. O lançamento do primeiro ETF de XRP está previsto para esta semana, e essa novidade tem potencial para virar o jogo para muita gente. Não se trata de apenas mais um ETF. Segundo James Seifert, analista da Bloomberg, ele será diferente dos ETFs de Bitcoin e Ethereum, podendo atrair perfis institucionais que nunca antes olharam para XRP. Isso pode desencadear uma enxurrada de capital e mudar completamente a disputa das criptomoedas. Quem não se posicionar agora pode ficar de fora da próxima grande onda. Enquanto isso, todos os holofotes estão voltados para o Federal Reserve. A expectativa de uma possível redução nos juros, como vários analistas apontam, é um gatilho clássico para ativos de risco dispararem. Criptomoedas amam liquidez e juros baixos. Basta olhar para ciclos anteriores, quando decisões do Fed abriram as comportas para rallies monumentais. Quem não acompanhar pode ver o mercado disparar sem aviso. Analistas como Michael XBT alertam que padrões técnicos, movimentação de baleias e fundamentos sólidos estão se alinhando para um possível rompimento histórico do XRP. Alguns apostam em alvos ambiciosos. Previsões recentes falam em valorização de até 11 vezes, podendo chegar a $31 caso os catalisadores se confirmem. Ignorar esse cenário pode significar deixar dinheiro na mesa. Além disso, a atividade dentro do ecossistema XRP está pegando fogo. Novos projetos e plataformas, como o BankChange, provam que o token vai muito além dos pagamentos internacionais. O crescimento de uso real fortalece ainda mais a narrativa para investidores de longo prazo. Quem não enxergar a transformação pode perder relevância e oportunidades. Com todos esses elementos, fim do processo regulatório, ETF inédito, possibilidade de corte de juros e expansão do ecossistema, o mercado de XRP nunca esteve tão carregado de expectativa. Mas atenção! Entender ou não como essas decisões históricas se conectam determina quem vai surfar ou ser engolido pela próxima onda.
O timing, neste momento, separa vencedores de quem ficará para trás. Agora, vamos direto ao problema central. Por que este hype pode ser tanto uma bênção quanto uma armadilha perigosa para o seu dinheiro e sua reputação? Se você acha que tudo se resume a otimismo, prepare-se. Existem armadilhas escondidas neste novo ciclo. Entender os riscos é tão vital quanto sacar as oportunidades. Você já se perguntou se esse rally do XRP pode transformar sonhos em fortunas ou virar pesadelos de perdas irreparáveis? O perigo está mais perto do que parece, e só quem entende os riscos sai vencedor. O frenesi em torno do ETF de XRP, somado à expectativa de mudanças na política do Federal Reserve, está levando multidões a acreditarem em lucros fáceis. Mas por trás da empolgação, o cenário é uma montanha russa, onde só sobrevive quem antecipa os perigos. Um hype desse tamanho pode tanto criar milionários quanto arruinar quem entra na hora errada. O primeiro grande alerta: volatilidade extrema. Em questão de minutos, um simples tweet, uma manchete ou uma decisão inesperada do Fed pode fazer o preço do XRP disparar ou despencar. Projeções otimistas falam em saltos de 5 até 800 dólares, com alguns analistas apostando em valorizações de 31 vezes em poucos meses. Barsh chegou a afirmar que o XRP vai ultrapassar todas as expectativas, alimentando uma euforia que pode ser fatal para quem não estiver atento. Essa expectativa desenfreada já criou milionários, mas também deixou rastros de grandes decepções. Quem entra atrasado, seduzido pela promessa de lucros rápidos, pode ver seu patrimônio evaporar quase instantaneamente. Outro risco, menos visível, é a manipulação de mercado. Relatórios recentes mostram que as reservas de XRP na Coinbase caíram em 581 milhões de unidades em poucos dias, levantando suspeitas sobre manipulação de preço. Quando grandes quantidades desaparecem das corretoras sem explicação, é sinal de que baleias e plataformas estão mexendo os pauzinhos longe dos holofotes. O lançamento do ETF de XRP pode atrair bilhões de dólares em investimentos institucionais, mas também abre espaço para manobras sofisticadas. Oliver Michel, especialista da bolsa, alertou que o ETF pode ser revolucionário e, ao mesmo tempo, facilitar manipulações por grandes players. A liquidez dos fundos pode servir para sustentar o preço, criar picos artificiais ou derrubar milhões em segundos, deixando investidores comuns no prejuízo. Isso não é teoria. O The Economic Times relatou que, após o XRP superar 3 dólares, começaram debates acalorados sobre a possibilidade de chegar a 5 dólares ou de estar próximo do topo. Esse tipo de narrativa costuma aparecer quando o mercado já está superaquecido, atraindo investidores inexperientes e deixando-os vulneráveis a quedas bruscas. O erro mais perigoso é ser levado pelo medo de perder a próxima grande alta e investir sem entender o contexto. Quem compra no topo, movido pela ansiedade, pode registrar perdas irreparáveis em poucas horas. Nessas horas, o timing é tudo. Compras impulsivas em picos geralmente se traduzem em prejuízos que levam anos para serem recuperados, e às vezes nunca são. Por trás de cada euforia, existe uma batalha silenciosa entre insiders, baleias e o investidor comum. Cada novo rally aprofunda a distância entre quem manipula as regras e quem apenas segue a onda, acreditando em multiplicação instantânea do patrimônio. Se você quer aproveitar as oportunidades do XRP, precisa olhar além do potencial de alta e enxergar os riscos que ninguém comenta: volatilidade brutal, manipulação, armadilhas de liquidez e o perigo de ser fisgado pelo hype. Só quem mantém a cabeça fria e age com estratégia consegue sair ganhando de verdade. O resto virá estatística das grandes bolhas. Mas então, como separar oportunidades reais de armadilhas disfarçadas no universo do XRP? A resposta passa por entender os sinais de alerta que poucos enxergam e construir um plano à prova de emoção. Você está preparado para o que pode acontecer depois do lançamento do ETF de XRP? Ignorar os próximos movimentos do mercado pode custar seu lucro, ou até mesmo todo o seu investimento. Cada decisão daqui em diante pode ser o divisor de águas entre quem aproveita a onda e quem fica para trás. Com o ETF de XRP prestes a estrear, temos 3 cenários claros.
uma supervalorização explosiva, um crash devastador ou uma consolidação sólida do mercado. Se você errar o timing, pode perder uma chance única de multiplicar seu capital ou ser pego de surpresa por uma queda brutal. Vamos direto ao cenário mais empolgante, que, se o Ethereum disparar até 25 mil dólares, o XRP pode chegar a 300 dólares, uma multiplicação que mudaria patrimônios. O Whale Guru reforçou essa aposta, lembrando que, apesar de parecer distante, não é impossível em um novo ciclo de alta. Já Ash Crypto aponta que, se o Bitcoin atingir entre 150 e 200 mil dólares, o XRP pode alcançar de 5 a 8 dólares até o final de 2025. Há quem prefira previsões intermediárias. Segundo o The Economic Times, caso o XRP repita movimentos históricos de alta, pode multiplicar por 11 e bater 31 dólares no longo prazo. Esse cenário depende do aumento de liquidez trazido pelos ETFs e da força da análise técnica. Mas, não se iluda, o risco de queda é tão real quanto as promessas de lucro. Existe a chance de um pico inicial turbinado pelo hype do ETF, seguido por uma correção feroz. O analista Egrag Crypto foi direto: venda todo o seu XRP quando o evento X acontecer, sugerindo que o próprio lançamento pode marcar um topo local e uma reversão abrupta. O histórico mostra que a entrada de grandes investidores costuma aumentar a volatilidade e abrir espaço para manipulação pesada. A manipulação de mercado é outro perigo concreto. Já houve denúncias de que gigantes do setor estariam controlando o preço do XRP para favorecer posições ocultas. Se isso for verdade, o investidor comum pode virar presa fácil, perdendo dinheiro enquanto grandes players lucram nas sombras. No cenário de consolidação, o XRP encontra um novo patamar, sustentado pelo fluxo institucional e o crescimento do ecossistema. Os ganhos aqui podem não ser instantâneos, mas tendem a ser robustos e consistentes para quem tem visão de longo prazo e não se deixa levar por oscilações momentâneas. Portanto, a escolha entre segurar, vender ou comprar não é apenas estratégica. É uma decisão que pode determinar se você vai multiplicar sua fortuna ou ver seu patrimônio evaporar. O momento exige atenção máxima. Onde há mais risco, também está um maior potencial de recompensa. Agora, vamos analisar como identificar sinais concretos para agir antes que o movimento do mercado aconteça. Saber ler esses indícios pode ser o diferencial entre antecipar lucros ou amargar prejuízos. Você está a um passo de multiplicar seu capital ou perder quase tudo em poucos dias. Qual lado dessa moeda você vai cair? Como jogar esse jogo sem ser manipulado pelo medo e pela ganância pode ser a diferença entre construir patrimônio ou ver anos de esforço sumirem em minutos. O clima é de pura euforia. Após o XRP romper a barreira dos 3 dólares, rumores sobre preços entre 20 e 50 dólares se espalharam euforicamente. Analistas como o Steph's Crypto já falam em uma possível geração de novos milionários nas próximas semanas, graças ao padrão técnico de rompimento conhecido como quebra que faz milionários. Mas, no meio dessa empolgação, existem armadilhas mortais para quem entra sem estratégia, e elas podem custar caro. O timing é o seu maior aliado ou inimigo. Quando todos falam do rally, é preciso atenção máxima. O The Economic Times destacou que o salto do XRP reacendeu apostas em 5 dólares, mas também alertou que o fôlego da alta pode estar acabando. Entrar no topo pode te transformar em estatística, perdendo capital enquanto outros realizam lucro. Sua proteção é a gestão de risco. Defina agora quanto pode perder, não espere o pânico bater. Divida suas entradas em partes menores. Nunca invista tudo de uma vez, pois o mercado cripto é brutalmente volátil. Sem estratégia, o sonho do lucro vira pesadelo financeiro. Foque nos sinais que realmente fazem diferença. Volume crescente, movimentação de carteiras gigantes e aprovações institucionais, como o ETF de XRP, são sinais de força. Já as manipulações existem. Exchanges como a Coinbase já foram acusadas de reduzir reservas intencionalmente para influenciar o preço. Um descuido pode te colocar do lado errado dessa jogada. Outro erro fatal: acreditar em previsões milagrosas.
Mesmo que analistas e veículos como o Times Tabloid reafirmem preços de 20 a 50 dólares, lembre-se, projeções não são promessas. O mercado pode virar e destruir expectativas em um piscar de olhos. E nunca subestime seu emocional. O medo de ficar de fora ou a ganância por lucros rápidos podem sabotar sua estratégia. Se possível, defina pontos de realização de lucro antes de comprar e cumpra-os sem hesitar. Agora, a decisão está nas suas mãos. Você vai jogar com estratégia ou deixar o mercado decidir por você? No próximo bloco, vou mostrar os sinais práticos para identificar se o rally do XRP ainda tem fôlego e como evitar as armadilhas mais comuns. Fique atento para não perder a próxima virada desse mercado. Perde essa chance pode custar anos de esforço, mas agarrá-la pode transformar seu patrimônio para sempre. Você está preparado para ser protagonista ou vai assistir de fora enquanto outros mudam de vida? Estamos no centro de um dos momentos mais decisivos do mercado cripto. O lançamento do primeiro ETF de XRP, somado à possível reviravolta na política do Federal Reserve, pode criar um rally histórico. O tipo de evento que separa quem aproveita oportunidades de quem fica para trás. Se o Ethereum realmente alcançar 25 mil dólares, analistas apontam que o XRP pode romper os 300 dólares. Mesmo em cenários conservadores, falamos de multiplicação por 5 até 11 vezes nos próximos ciclos. Previsões de especialistas como Barry Kay e Whale Guru agitam o mercado, enquanto Michael XBT destaca padrões e movimentações de grandes baleias, sugerindo um breakout explosivo. Só que o hype traz armadilhas, há sinais claros de manipulação, como a recente saída de 581 milhões de XRP das reservas da Coinbase. Em um piscar de olhos, a volatilidade extrema pode transformar lucros em perdas que demoram anos para recuperar. O timing agora é tudo. Não enxergar o que está em jogo pode significar perder a maior chance da década. Ou pior, ver seu patrimônio evaporar enquanto outros constroem fortunas e reputações. Chegou a hora da escolha. Você vai agir com estratégia e sangue frio para liderar ou vai seguir o fluxo e torcer para não ficar para trás? A decisão está nas suas mãos, e cada movimento daqui em diante pode mudar tudo. No próximo vídeo, vamos mostrar as estratégias mais seguras para navegar essa nova fase do mercado cripto. Prepare-se para agir rápido e com inteligência.